Olá pessoal, agora gravando aqui mais um vídeo, né, falando de sazonalidade determinística, também né, gerou algumas dúvidas. Então pessoal, quando a gente tem séries aí temporais, né, e a gente tem não estacionariedade, a gente já viu aí algumas estratégias, né, para contornar esse problema, né. Uma delas é transformar as séries de modo a torná-las estacionárias, né? Por exemplo, na modelagem ARIMA, né? A gente toma a diferença, aí modela a série diferenciada e depois retorna para fazer previsão para a série original, né? Também no contexto de regressão, a gente viu análise de cointegração entre duas séries, né? E uma forma também é a gente modelar a tendência e sazonalidade. A sazonalidade ela pode ser modelada de forma determinística ou de forma estocástica, né? No contexto de SARIMA, né? Modelo ARIMA mais sazonalidade. A gente não viu aqui nesse curso, né? Mas também é uma forma de modelar. Então, pessoal, tendência e sazonalidade determinísticas são modelagens pouco sofisticadas, né? Mas também elas são bem simples, então vale a pena a gente pelo menos tentar, né, usar isso em alguns casos, né? Casos que a gente sabe que esse tipo de coisa está presente. Né? Então, olha só, algumas vantagens. Né? Tendência e sazonalidade determinísticas, elas são regressores estritamente exógenos, né? Porque de fato são determinísticos. Então a gente não precisa preocupar com a correlação dela com alguma variável omitida, por exemplo. Né? E aí a gente pensa assim, né? Qualquer variável omitida que tiver tendência determinística, ao a gente, no momento que a gente incorpora a tendência determinística no modelo, a gente já limpa muito dessa, dessa correlação. Né? Então a gente consegue ajudar muitas vezes o modelo, né, a ficar assim, consistente, né, o estimador ficar consistente ou pelo menos diminuir o tamanho da inconsistência. Né? Tá? Então, né, nesse sentido aí, né, ela pode ser até proxy para algumas variáveis. Né? Então, tá, pessoal? Então, assim, qual que é o pensamento aqui? A gente está construindo uma caixa de ferramentas, né? E essas ferramentas serão úteis em alguns casos, não serão úteis em outros casos, né? Tá bem? Tá bom? Então, não necessariamente vai resolver, né? Não existe nada que seja, ó, só fazer isso daqui que tá tudo bem. Então. Tá, então, vamos concentrar em sazonalidade, né? Eu acho que a tendência está tão mais clara. Então, a sazonalidade determinística, a gente vai colocar variáveis dummy para marcar ali o período, né? Vamos dizer assim, cada período que constitui na sazonalidade, né? Por exemplo, fica mais fácil, né? Se a gente tem 4 trimestres, a gente vai ter uma dummy sazonal para cada trimestre. Se a gente tem 12 meses, uma dummy sazonal para cada mês. Né? Então vamos pegar aqui uma série, né? Essa série aí de fluxo, né? De número de passageiros aí, uma série famosa aí dos Estados Unidos, né? Que está ali na Air Passengers no R, né? Já é um banco de dados que fica disponível ali. Então é uma série mensal, a gente vai construir então as 12 dummies. Aqui, né, pessoal, a gente vê que a série tem uma tendência, tem um padrão de sazonalidade. A série original, ó, a tendência parece talvez um pouco assim, levemente exponencial, e a sazonalidade ela vai se ampliando. Né? Tá? Da forma como a gente está modelando, a gente está supondo que a alteração é constante. Né? Então, aplicar o log aqui parece fazer bastante sentido para a gente estabilizar um pouco, né, essa sazonalidade e talvez um pouco a tendência. Né? Tá? Me parece que vale a pena fazer, né? Fica melhor do que esse caso aqui. Tá bem? Então, olha só, como é que fica o nosso banco de dados aqui? Ó, aqui está a série,
aqui estão as datas, né? Então, por exemplo, começou lá em janeiro de 49. A gente tem a série, o logaritmo da série, a constante, né, que entra na matriz dos regressores como coluna de uns, a tendência determinística, que é simplesmente uma sequência que vai incrementando 1 a 1, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, que vai até o final da série. E aqui as dummies sazonais, né? Então aqui o primeiro mês, segundo mês, até o 12º. E a gente marca, se é janeiro, 1 da S1, 0 nos demais. Se é fevereiro, 1 da S2 e 0 nos demais. Né? E assim sucessivamente. Tá certo? Então, essa explicação aí. Então, vamos começar pelo modelo que é mais comum, né? Que é o seguinte, né? A gente deixa uma categoria, uma dummy sazonal de fora do modelo. Essa dummy que fica de fora define a categoria de referência. No caso aqui a gente está deixando S1 fora. Então, né, o primeiro mês, né, o mês de janeiro, é a nossa categoria de referência. Tá bem? E aqui a gente vai interpretar então o beta 2, por exemplo, como, né, a diferença média da variável dependente entre o segundo mês, né, fevereiro, e o primeiro mês, né, a categoria de referência. O beta 3, a diferença média da variável dependente no terceiro mês menos o primeiro. Né? Ceteris paribus, né, no caso aqui, ou seja, após controlar para a tendência ou após remover a tendência linear. Tá bem? Então, assim, esse modelo ele tem essa vantagem de interpretação e também assim, a gente pode testar facilmente, né, se um mês em particular é diferente estatisticamente da categoria de referência. Tá certo? Basta a gente fazer o teste T de significância no coeficiente de interesse. Né? Por exemplo, se a gente testar aqui o beta 5, e se a gente rejeitar a hipótese nula de que o beta 5 é igual a zero, a gente conclui que existe diferença significativa, né, no log de y entre os meses 5 e 1. Né? Ceteris paribus. Tá bem? E basta que um desses coeficientes aqui sazonais seja estatisticamente diferente de zero para a gente dizer que existe, né, sazonalidade. Tá bom? Nesse modelo aqui isso daí é suficiente. Ou seja, existir sazonalidade, né, significa diferença significativa entre 2 trimestres. Quaisquer 2 trimestres. Ou desculpa, 2 meses, né, no caso. Tá bem? Então, né, isso daí é suficiente, né, mas o mais comum é a gente testar a hipótese nula de que todos os coeficientes sazonais são iguais a zero, né, num modelo em que há categoria de referência, né, em que a constante está incluída. Então, todos os coeficientes sazonais incluídos no modelo são iguais a zero, contra a alternativa de que pelo menos um deles seja diferente de zero. Tá bem? E aí a gente pode fazer isso daí via teste F, né, comparando modelo irrestrito e modelo restrito. O modelo irrestrito é o modelo completo, o modelo restrito é aquele sob H0, né? Ou seja, colocando todos os betas sazonais iguais a zero, a gente fica com esse modelo restrito aqui. Na estatística do teste, né, pessoal? Esse teste aqui, certamente vocês viram na estatística econômica, né? Então, comparar a soma dos quadrados dos resíduos do modelo restrito com irrestrito, dividido pelo número de restrições, né, efetivamente. E tudo isso dividido pela soma dos quadrados dos resíduos do modelo restrito sobre n menos k, né, o k restrito, onde esse k aqui já está incluindo a constante também. Né? Tá certo?
Tá? Então esse aqui é um teste F, né? Unilateral à direita, a região crítica. Né? Vocês já viram bem, né? Tá, pessoal? As coisas de estatística econômica eu estou assumindo, né, que vocês sabem bem. Aí qualquer dúvida me perguntem, né? Ou tentem dar uma olhada, dar uma retomada, né? Porque a gente acaba usando aqui eventualmente. Um outro modelo alternativo, pessoal, é a gente tirar a constante e incluir todas as sazonais, né? Nesse modelo aqui, cada coeficiente representa o valor médio da variável dependente no mês, né? Ou no período ali definido pela sua ADAME, ceteris paribus, né? Ou seja, posso controlar para demais variáveis, né? Aqui no nosso modelo a gente está controlando só para tendência. Né? Então, esse alfa2 aqui, valor médio do log de y no segundo mês, após controlarmos para tendência ou após remover a tendência. Então a gente vai ver que não tem jeito de colocar constante e estimar o modelo. Né? Então, né, aqui a interpretação então, é a média no período. Né? E aí, então, olha só como é que fica. Né? O beta zero lá, ele corresponde à média do primeiro trimestre, do primeiro mês, desculpa, ceteris paribus. Né? Aqui é alfa 1 também. Agora os demais, ó, como lá era a diferença, aqui eu tenho a média, ou seja, lá eu vou ter a categoria de referência mais a diferença. E isso vai ser igual ao alfa correspondente. Tá vendo? Então, né, ó, se a gente voltar lá, o nosso beta 2, né, que é o do S2, ele é a diferença. Então, beta 2 mais beta 0 vai dar justamente o alfa 2. Tá vendo? Aqui a gente tem a comparação dos resultados. A gente percebe que, olha só, o S1, ó, tá vendo? A beta 0 e alfa 1 são de fato iguais. Tá vendo? Desvio padrão também, né? Tudo igual. Já pro alfa 2 e beta 2 aí dá diferença. Né? Aí perceba aqui a diferença, né? Se a gente soma os dois, vai dar esse cara aqui. Tá vendo? Ou seja, a soma desses dois aqui dá esse cara. Legal? E aí a gente percebe também o que, ó, as demais variáveis do modelo, no caso aqui só tem tendência, elas ficam rigorosamente iguais. Tá? Então, assim, em termos de modelagem, eles são equivalentes, mas em termos de interpretação dos coeficientes, eles são diferentes, né, para vários coeficientes. E também a questão do teste de sazonalidade é mais facilmente formulado, né, no caso com constante. Aqui a gente teria que testar, fazer S1, S2 ou S1, S3, aí assim, até achar uma complica, né? Assim fica mais difícil. Né? Aqui a gente interpretando aqui, só vendo os resultados, né? Para essa série, ó, como é que essa decomposição é bastante razoável, né? A gente só modelou esses componentes e a gente tem um bom ajuste, né, do modelo. Tá? Não que isso seja critério, né? Se a gente está numa regressão que a gente quer explicar com outras variáveis, essa questão de controlar para tendência e sazonalidade tem aquelas vantagens que eu falei no início, né? A gente acaba incorporando no modelo variáveis, né? Ou todas as variáveis omitidas que têm alta correlação com a tendência ou com a sazonalidade, elas pelo menos em parte estão controladas. Né? Tá aqui o teste de significância então conjunto, ali aquele teste F, só para exemplificar. Se a gente quiser fazer pela nova, né, dá para rodar os dois e pegar a soma dos quadrados dos resíduos. Né? Mas só para explicar aqui para vocês, a nova do R, ó, eu já coloquei nessa ordem aqui, porque ela é a nova do R vai incrementando. Né? Então, o modelo irrestrito, a gente tem essa soma dos quadrados dos resíduos. Para o modelo restrito, a gente precisa somar todas essas aqui. Né? Então, só eliminar a primeira. Tá certo?
E aí a gente pode calcular aí as demais coisas, né, estatística do teste, né, fica de exercício aí para vocês fazerem, olhar lá a tabela. Né, o p-valor aí é bom usar o R, né, mas olhando a tabela dá para ver bem que a gente rejeita H0 tranquilamente, né. A estatística do teste é bem maior do que o valor tabelado, e esse teste aqui tem região crítica à direita. Tá, então a questão da multicollinearidade perfeita, né? Muita gente perguntou sobre isso daí. Então, o que acontece, pessoal? Se a gente puder fazer uma combinação linear em que pelo menos um dos coeficientes seja diferente de zero, e essa combinação linear dá zero, a gente tem dependência linear. Então, a gente vai ter lá na nossa matriz a constante, o termo de tendência e as dumps sazonais. Como a constante é formada por uns, e os termos sazonais têm 1 em alguma posição e 0 no resto, se a gente simplesmente soma as sazonais, isso daqui vai dar 1. Né? Então esse cara aqui dá 1, a constante é 1, 1 menos 1 mais 0t dá 0. Né? Então isso daí que caracteriza a dependência linear no caso da gente colocar todas as dumps sazonais mais o termo constante. Tá vendo? Então olha só, se a gente olhar para a matriz, ó, é isso daqui. Né? Aqui é sempre 1, né? A constante é sempre 1. E aqui a gente sempre, né, quando a gente somar esses caras aqui, ó, vai dar sempre 1. Somar as colunas, né? Tá, então isso daqui fica igual. Então eu faço a constante menos a soma de todas as sazonais mais 0t, eu vou ter sempre 0 e eu tenho bem caracterizado aqui a dependência linear. Tá vendo? Então o jeito é ou excluir a constante ou excluir uma das dumps sazonais, interpreta da forma como a gente falou ali. Tudo bem? Então pessoal, espero que ajude aí. Qualquer coisa a gente vai conversando também. Tá? Essa parte final do curso, ela é um pouco mais teórica, né? E ela também toma assim, por base algumas coisas de estatística econômica. Então eu não sei se isso daí está trazendo dificuldade, né? Além, assim, mais do que no caso da parte de séries temporais. Tá? Mas eu fico à disposição para a gente ir conversando aí.